Nações entram em conflito o tempo inteiro. Infelizmente, o ser humano ele é ávido também por vivenciar situações de difícil manejo. Povos entram, sim, em guerra. E hoje receberemos uma convidada que decidiu escolher para a própria vida dela ser negociadora. E é um papo muito legal para a gente falar sobre temas completamente importantes em relação à psique humana, em relação à saúde. Vamos entrevistar hoje, vamos ouvir, vamos falar com Jamile Cerqueira, negociadora internacional. Obrigado. Como é que começou isso tudo na sua vida? Muito obrigado pela presença. Doutor Jader, eu quero agradecer antes de tudo pelo convite e dizer que não foi um caminho rápido. Sim. E a descoberta de que eu era negociadora foi muito depois da atuação enquanto negociadora, que é a coisa mais interessante. Sim. Porque eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Sim. E, bem, depois me formei em gestão. Sim. Com a especialização em conflito. Sim. Que aí que já vem daí, dentro da universidade, de 2007 a 2009. Eu fui estudar na Southern Oregon University. E lá, eu tinha... gestão eu poderia aplicar em algumas especialidades. Sim. E nesse momento eu lembro que um cineasta norte-americano visitou a minha universidade. Eu estava fazendo meus papers, como a gente chama. Sim. Com um amigo alemão, dentro da universidade, dentro da como é que chama, meu Deus de Deus? Biblioteca. Biblioteca, obrigada. Library. Eu já ia falar library. Sim. E aí... Eu arranho muito pouco no inglês, não, quase mas nada. O seu arranhar agora me salvou. E aí eu lembro que a gente estava cansado, 4 horas ali fazendo, escrevendo. Ele falou assim, não vai ter um filme agora passando sobre Darfur. Darfur é um lugar específico onde existe conflito no Sudão. Sim. Fui assistir. Naquele momento ali eu entendi que eu tinha que pesquisar. E ali foi o meu momento de escolher meu objeto de pesquisa. Sim. Isso fazendo comunicação ou gestão? Não, eu já fazia gestão. Certo. Comunicação foi na Universidade Católica em Salvador. Sim. De 98 até 2002. Sim. Nesse momento eu já estou em 2007. E a gestão é com ênfase em? Porque eu fiz gestão hospitalar, então é outro mundo em relação ao meu. Nos Estados Unidos, você faz gestão. Para gerir qualquer tipo de situação, não importa se ONG, fundação, instituição pública ou privada. Você é quem vai dar o tom através da especialização e do tipo de tese que você vai abordar. Então, para mim, eu já fui direto para a gestão de conflito. Certo. Então, todo o meu currículo, inclusive as matérias que eu tive que pegar, eram relacionadas à história do Sudão, relacionadas à intermediação, à negociação e intermediação de conflito, estratégia. Então, aí meu curso, eu tive que buscar, assim, na verdade eles dão tudo isso. Sim. Mas no momento que foi chegando mais para o momento de apresentação de tese, eu precisei, por exemplo, pegar a história do Sudão, a questão da negociação em si. Então, foi ali. Sim. De 2007. O despertar. Foi, mas assim, o despertar eu ainda estava pesquisando. Sim. Eu era estudante de mestrado na Southern Oregon University, em Ashland, nos Estados Unidos. E eu lembro que eu disse uma vez para minha avó, quando eu era muito nova, eu disse assim, minha avó, entrei no quarto, falei assim, eu me vejo, e peguei uma vassoura, como uma jornalista no meio de um conflito armado. Olha que forte, né? Que potente. Com 15 anos. Vivência. E minha avó olhou pra mim, ela abriu aqueles olhos assim, hoje os olhos azuis, ela olhou assim, falou, você tem certeza do que você está pedindo? Eu falei, minha avó, eu me vejo ali dentro, fazendo um relatório, falando como se fosse jornalista. E não é que no final de tudo, ainda que não fosse jornalista, as coisas começaram a acontecer na minha vida nesse sentido. Sim. Ao ponto de morar em países depois de um tempo, né? Mas depois que eu fiz a tese, na verdade, apresentei minha tese nos Estados Unidos sobre o impacto do governo brasileiro no conflito em Darfur, que foi minha tese. Quando eu cheguei no Brasil, eu acabei conhecendo pessoalmente, fui para um evento dos embaixadores africanos aqui em Salvador. Sim. E aí eu lembro que minha mãe disse assim, olha, tá tendo um evento que eu fui agora pela manhã e tem tudo a ver com o que você acabou de pesquisar. Você acabou de sair da universidade, se formou e existem embaixadores aqui. Inclusive, de repente, o do Sudão também está. Não é que ele estava? Sim. E aí
Eu lembro que eu entrei numa sala da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação. Sim. Foi é assim, você acaba sendo guiada. Sim. Bem-vindo ao meu mundo. E assim, eu entendo que esse guiada, na minha vida, tem a ver com a presença de Deus. Sim. E aí, eu me sinto em lugares que às vezes eu não sei por que eu estou, mas eu estou. Sim. Que muitas vezes eu não entendo o porquê naquele momento, naquele horário, com aquelas pessoas. Mas o ser guiado é justamente isso. Sim. Você não sabe. E aí eu me vi dentro dessa... Tinham várias salas temáticas. Eu escolhi exatamente de cooperação. ABC, sim, que é a Agência, né, Brasileira de Cooperação Oficial. E aí, na hora de apresentar, você tinha que se apresentar. Era uma mesa, inclusive, parecida com essa, mas enorme. Sim. Não era assim, não. Eram várias mesas, na verdade, nesse formato. E o que eu tinha era... Eu acabei de apresentar... Eu sou mestre, sim, em gestão. E o tema Aí eu soltei o tema. Assim que eu falei o tema da minha pesquisa, do meu mestrado, eu só vi um cartão de um lado. Era um diplomata marroquino, do outro, um diplomata, sim, da Líbia. Eu falei, poxa... É assim, sério rápido, isso tudo? Funciona assim? Pois é, sim, funciona assim. Sim. E lembro que, assim, eu estudei um tempo para ser diplomata, né? Eu sou ex-bolsista de Programa de Ações Afirmativas do Instituto Rio Branco. Sim. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, foi para aprender inglês. Sim. Para poder passar na prova e conseguir melhores pontos. Porque o verb to be daqui não estava me ajudando. Não tem nada a ver, sim, com Salvador, mas sim com o meu aprendizado, sim, claro, enquanto pessoa. E precisava da vivência na língua, né? Precisava, materna lá. Sim. E precisava da vivência, eles chamam de... tem outro tipo de nome que agora eu não me recordo, mas... você precisa... Vivência de mundo. Sim. Foi o que me foi cobrado uma vez, que eu nem sabia o que era. Sim. Então, nessa vivência de mundo, enfim, tudo nessa sala da ABC. E aí, o diplomata de Marrocos disse assim, eu quero te apresentar o embaixador Trudão, que ele tá aqui. O outro falou, eu gostaria de conversar com você, porque foi muito rápido. Eu falei, tá, no momento que eles derem o intervalo. Sim. O intervalo era um almoço. Não é que eles me levaram para os dois, que eram amigos. Os dois são países africanos, sim, né? Sim, sim. Então eles se conhecem. E se cooperam muito. Eu aqui não conhecia ninguém. Sim. Verde, sim, feito uma vara. Né? E lá vou eu conhecer o embaixador do Sudão. Eu falei, gente, e agora? Sim. Porque a vivência dentro de... Como eu fui ex-bolsista do Instituto Rio Branco, nós tínhamos agendas específicas onde a gente visitou, a gente conheceu o chanceler, por exemplo... ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Celso Laffer. Sim. Né? A gente teve um momento com ele, especificamente, esses ex-bolsistas. A gente teve uma agenda bem, eu diria que... rebuscada, no sentido da gente ter alguns acessos. A gente tinha mentores que eram diplomatas. Sim. Inclusive, agradeço muito ao meu mentor, Alexandre Porto Vidal, por sentar comigo e me mostrar mais ou menos o que era a função de um diplomata. Sim. Até nortear. hoje eu tenho nortear, livros, sim, enfim. Aí me levaram no almoço com, sim, o embaixador do Sudão. E ele falou assim, eu quero ler sua tese. É muito comum, por mais que a gente ache que não. O sim, problema é... E agora? E aí lembro que, assim, esse cineasta, sim, depois de um tempo, porque ele conseguiu o acesso ao país, mas eu não sei se o que ele relatou foi algo que, de repente, deixou a situação mais tranquila até para a presença dele no local. Sim. E foi ele exatamente a pessoa que foi minha referência no sentido de pesquisar sobre. Sim. Então, eu gosto muito de ser verdadeira e direta. Sim. Não importa o que isso possa me custar. Sim. Eu não sei tomar outro caminho. Sim. Eu posso talvez suavizar palavras, sim, mas você claro, vai entender exatamente o que é que eu tô dizendo, sabe? Sim. Dentro dessa sua vivência, conheceu o embaixador do Sudão. Uhum. E aí? A partir disso? Como acabei sendo convidada por ele para trabalhar na Embaixada do Sudão. Certo. Pessoal, vocês estão entendendo e ouvindo a gente e acompanhando que hoje realmente é um papo bem diferente, mas a gente vai trabalhar em cima disso para falar também de saúde, já que o nosso foco sempre foi e sempre será falar de gente. Siga a gente, compartilha, encaminha. Mente Aberta, Dr. Jader Ferraz. A gente vai falar sobre muita coisa legal. E aí,
você foi convidada, deu sequência no Sudão, é isso? Não, eu fui convidada para trabalhar na Embaixada do Sudão do Brasil, em Brasília. Certo. Isso, e aí? Em se falando de mente aberta, é um país islâmico. Sim, bem diferente. Eu sou cristã, evangélica. E aí, bom, como eu fui criada numa família muito aberta à diversidade, de mente aberta, Sim, sim. não é óbvio que a gente tem Alguns pilares. pilares e, assim, diria que valores que são inegociáveis. Sim, Mas, ao mesmo tempo, nós somos flexíveis. Então, quando eu fui para a Embaixada do Sudão, existia uma verdade que eu precisava conhecer, sim. que eu não tinha conhecido até aquele momento de estudo e pesquisa. E foi nesse momento que eu mergulhei, né? Sim. Eu passava 2/3 do meu dia ali dentro. Sim. Lembro que, para trabalhar na Embaixada do Sudão, eu morei num pensionato de freira. Era engraçado, porque era assim, em termos, como é que sua mente arruma? Sim, claro. Organiza tudo. Cristã evangélica, Sim, moro num convento, Sim. num lugar católico, onde tinha as freiras, assim, cuidadosíssimas, amorosíssimas. Naquele momento, para quem morava ali, era como se fosse família. Sim. Elas sempre queriam saber como é que a como gente se estava. fosse, não, era. Era, muito desculpa. comum. Era muito comum. E assim, eu vivia num cubículo. Sim. Mas eu vivia naquele lugar porque eu decidi sair da minha cidade Sim, e lograr êxito no meu plano de... Eu queria ser diplomata na época. sim, sim. Então, tudo que tivesse a ver com diplomacia, pra mim, era O lucro. que norteava. Era. Sim, Então, mas o que eu quero dizer é que a minha mente, ela tinha que arrumar o fato de que domingo eu cantava no louvor da igreja batista, Caminho das Árvores. Durante o dia inteiro, todos os dias, eu morava nesse pensionato. E todas as minhas manhãs, de 9 até 17, às vezes até 22, a depender do que acontecesse, eu estava numa embaixada de país islâmico. Então eu vivi por muito tempo. virada de chave, né? E assim, parece que não, mas são 3 comportamentos extremamente diferentes que eu fui... eu nem sei como é que foi arrumado na minha mente. Porque eles são diferentes, iguais a algumas coisas, mas eu sabia que eu estava em ambientes diferentes. Sim, O ambiente do pensionato, até a decoração, a forma como as freiras se vestiam, as chamadas para as missas. Sim. Às vezes eu participava. sim, Até cantar uma vez numa missa eu cantei quando Sim. tinha uma freira que me recebeu e depois ela faleceu. sim. Então, no dia da missa de 7º dia dela, eu fui chamada, todos nós fomos, e eu queria cantar algo. Sim. Cantei. Então, assim, essa mente, a maneira como ela foi arrumada, só Deus sabe como. Sim, Mas era muito interessante como ia variando. Enfim, comecei a trabalhar no Sudão. E chegou um tempo, em 2011, Sim. onde o país dividiu. sim. Antes de dividir, ou seja, existe um fluxo, é todo um processo que é bem estressante. Mas essa divisão foi em comum acordo ou foi através de guerra civil? Não é como um acordo. Quando Sim. nenhum país que divide, pelo menos eu penso, não vou dizer nenhum, porque vai que Sim. tem algum que dividiu de forma Mas houve pacífica. conflito. Sim. E aí precisou de mediação. Mas o que é que acontece? Ali dentro, a minha função, como sou publicitária de formação, eu tentei apresentar uma das maiores agências de publicidade para o embaixador para tentar desenvolver um planejamento estratégico Sim, para usar da publicidade, como usaram, por exemplo, muitas vezes a presença de Pelé, sim, claro. ou Mandela quando usou o rugby Sim. para unificar. Sim, Então, naquele momento, a minha estratégia era, eu sou publicitária, ser a força que publicidade e propaganda Sim. tem, então vamos tentar. Mas não foi possível. mas você disse pra manter a união ou pra... Manter a união. Entendi. Porque a ordem, a palavra de ordem era manter a união. Porque era um dos maiores países naquele momento. Sim, E dividia não só território, sim, dividiam famílias, sim, claro. dividia a cultura, Sim, dividia riquezas, sim. dividia controle, poder e tantas outras coisas que eu A não gente vou... nem imagina. tacitamente acontece. Isso, sim. Né? Houve a cisão Houve. e como é que foi?
não foi bom. Sim. Foi horrível. Imagino. Sim. E essa coisa de... Até isso eu aprendi, de falar de temas sérios sorrindo. Sim, claro. Sabe? É bem estranho, mas Sim. é assim. Aprendi assim. Então, não devia nem estar falando, mas tô falando. Desculpa. Mas assim, eu vi o Sudão dividir. Sim. Né? Naquele momento, a estratégia que eu pensei que poderia ser uma ferramenta de negociação, ela não aconteceu e o Sudão dividiu. E depois eu fui embora. Sim. Pedi, na verdade, porque eu tinha algumas questões mais relacionadas à parte financeira. Sim. Que eu precisava ter um outro outra cenário. Claro. E assim... E aí, naquele momento, eu saí. Mas sabe aquele lugar que você sai e não quer sair? Sim, eu entendo. Sabe aquele lugar que você sai e quer voltar? Sim. Foi meu primeiro país africano. Inclusive, depois, quando saí de lá, eu fui morar no Sudão. E como é que foi essa vivência de morar lá? Ele já separado? Assim, porque assim, a separação não acontece da noite pro dia. Sim, claro. Existem... ritos. Exatamente. Sim. Os ritos. Então, assim... Eu vi, dividi, até chegar lá, aos poucos vai acontecendo. Sim. Né? Mas assim, quando eu morei no Sudão, era um lugar muito seguro. Sim. Seguro ao ponto de você... E eu fui estudar árabe na escola islâmica. Sim. Então eu me vestia com o hijab, que é aquele véu. Sim. Colocava a ibaia, que é aquele vestido longo. Sim. Tinha que ser preto, porque eu tava numa universidade islâmica. Aí me perguntou, Jamile, na universidade islâmica? Eu falei assim... É a cultura. Tem que respeitar. Mas é engraçado, né? Que a gente... Assim, tem pessoas que, entendem isso de forma direta. Sim. Mas a maior parte não. Mas eu é muito recebi comum. tantas perguntas. Sim. Você se converteu ao islamismo e você, sabe? Sim, sim. E, na verdade, o que eu vi foi um povo que me acolheu. Sim. No Ramadã, eu lembro que eu comia na casa eu morava num estúdio. Sim. E a família que me alugou aquele estúdio, no Ramadã, eles ficavam assim... Você já desceu? Você já tá chegando? A gente tá te esperando pra comer, sabe? Sim, sim. Eles não olhavam se eu era brasileira, se eu era cristã. Eles olhavam Jamile, a pessoa. Ser humano. O ser humano. Sim. Essas questões, elas são muito interessantes quando você pensa em negociação, porque quanto mais você conhece uma cultura, quanto mais você se aproxima dela, fica mais fácil de você sentar à mesa para conversar. O que aconteceu depois? Eu voltei para o Brasil, porque eu só fui de férias um tempo. Sim. Né? Depois, eu resolvi voltar no final do ano para morar lá. Sim. E aí acabou que apareceu uma vaga para trabalhar como local, é como se chama, na Embaixada do Brasil no Sudão. Sim. Então, assim, eu conhecia todos os setores do Sudão. Quando eu trabalhei no Sudão, o embaixador, Abd El-Karim, ele recebeu todos os ministros. Sim. E ainda outras autarquias, para não dizer que só foram os ministros todos, mais de sei lá quantos. Sim. Então, eu conhecia bastante sobre o Sudão. E agora eu tô trabalhando na Embaixada Brasileira. Sim. Né? E aí a questão é... Até onde você pode... Você conhece muita coisa, Jamile. Sim. Né? Então existem, por exemplo... Sempre existem informações que eu sempre tive muito cuidado. Sim, claro. Sabe? Sim. Ou seja, se eu estou trabalhando para a Embaixada do Sudão... Sim. E tenho acesso às informações... Tem algumas informações que vão ficar ali. Sim. Ainda que eu saiba. E exige sigilo. Sim. Como na área médica. Sim. E aí, já deixo aqui explícito, não sou agente de inteligência. E aí, quando você vai para a Embaixada do Brasil, Sim. eu sou brasileira, são os interesses do Brasil. Sim. Isso eu tive que negociar com a minha mente. Eu ia chegar nessa dúvida. Perdão. Isso. Não, tudo fique tranquila. Como é que funcionam as emoções em relação a isso? Porque de fora a gente imagina que o negociador internacional ele precisa gerenciar conflitos, ele precisa gerenciar desejos, interesses. Sim. Há um ser humano por trás disso. Como é que funciona? Olha, eu penso que o nome é ética, pelo Sim. menos para mim. Sim. A parte ética. Conheci pessoas que elas acho que cada pessoa tem a opção de fazer a escolha que quer. Sim. Eu só posso falar de mim. Sim. Então, em relação a mim, é a ética.
Sim. Como eu ia dizendo, dentro da Embaixada do Sudão, são os interesses do Sudão. Sim. Dentro da Embaixada do Brasil, são os interesses do Brasil. Como minha cabeça arruma, eu coloco umas caixinhas. Sim, E engaveta vou tudo. retirando aquilo que de fato é necessário para aquele momento, entendendo que a força motora para mim é a ética. Sim. Então eu não tenho como fazer diferente. E foi assim que vai me causando equilíbrio. Agora, a questão das emoções eu precisava comer chocolate, fazer meu Cooper, Rivotril que você chama, né? Sim, claro. O Rivotril, como você diz, Diário, alguma atividade física. Sempre trazia coisas que me faziam muito bem. Sim. Porque a gente acaba tendo muitas informações e nem todas as informações são informações, assim, básicas. Sim. A gente trabalha com informações sensíveis. Sim. Que muitas vezes não podem ser divididas. Não, pelo fato de ser sensíveis, elas não podem. Isso. Ou então elas são divididas de forma estratégica. Sim. Para algum fim específico. Sim. Então eu acho que quando você começa a equilibrar, por exemplo, existiu uma ação que aconteceu enquanto eu estava na Embaixada do Brasil. Sim. Um drone. Sim. Que explodiu uma base no Sudão. Mas quem são as pessoas que têm essa informação? Entende? Sim. As pessoas que moravam perto entenderam e ouviram a explosão. Sim. Mas de onde vem informações sensíveis? Sim. Entende? E a gente acaba com a prática. Parece que, como você é psicólogo, você vai dizer que... Eu não sei como é que você vai dizer, mas eu entendo que é como se a gente vai se acostumando. Sim, se moldando. E vai naturalizando. Sim, claro. A esse tipo de entrada nos nossos cérebros. Sim, não estou sim, dizendo sim. que é fácil. Inclusive, um dado que eu tenho é que dentro do servidorismo público, Sim. A classe que mais comete algo que não é legal em relação à vida... Sim. Desiste do ato de viver. Desiste do ato de viver são os diplomatas. Sim. É uma zona muito delicada de trabalho. Como eu disse, eu já vi e aprendi depois de um tempo. Sim. Que tem situações que você vai precisar se posicionar e falar. Sim. Onde o sorriso tá na sua boca, mas o que você tá dizendo não tem nada a ver com coisa alegre nem engraçada. Na verdade, é uma programação neurolinguística para isso. E aí você falou uma coisa muito positiva. A gente precisa meio que se acostumar. E essa percepção, ela é real. O cérebro humano ele vai desempenhar esse tipo de ação em benefício próprio. É necessário que a gente concatene as ideias, que a gente estruture o que a gente está vivendo e que a gente consiga se relacionar com o estilo de vida, porque senão a gente implode. E é por isso que o ser humano ele é belíssimo em sua constituição, porque o ser humano ele se adapta. É uma adaptação assim. Deixa marcas, claro. Fica assim um resíduo, sem dúvidas. Tácita. Eu diria que assim. Tem horas que eu não sei exatamente como. Sim. Aconteceu comigo. Aí me perguntam, como é que você passou por essas situações e você... Eu tive uma situação uma vez no Sudão que eu acabei atravessando uma zona vermelha. Você entende o que são essas zonas vermelhas? É bom para o pessoal ouvir, para o pessoal que está assistindo a gente, sim. Quando tem alguns países que existem zonas que você não deve passar. Sim. Porque são zonas de perigo extremo. Sim, de risco iminente. Eu não sabia. Ninguém avisou. Não é nem questão de avisar, na verdade. Sim. Eu teria que previamente saber, sim. Né? E aí eu fui fazer uma visita que não tinha nada a ver com a agenda de embaixada. Só para te interromper, nesses países há essas zonas. No Brasil não tem. E a gente vivencia isso todo dia. Porque a gente está, infelizmente, num conflito civil. Ninguém avisa pra gente, tem tubarão ali. Não vá não, porque a partir dali, na verdade, alguns aplicativos já fizeram isso no passado. Então, algumas cidades nossas possuem esse tipo de relação de mundo paralelo. São 2, 3 sociedades convivendo. Então, alguns países possuem isso muito bem delimitado pela Organização das Nações Unidas. É isso. E aí você teve essa vivência, né? De ultrapassar a zona vermelha. Eu só soube... Lá. Ou depois quando voltou. que tudo aconteceu. Sim. Era um dia... não era um dia de trabalho. Sim. Tinha sido convidada, fui. Lembro que no carro... Eu na verdade, era um táxi. Só que o táxi era Topic, tipo Topic. Sim.
apesar de ser enorme, né? Mas é uma pessoa só, quantas você conseguir colocar. Então era eu só, eu tava indo. Um lugar que eu nunca tinha ido. Sim. Uma multidão, como se fosse carnaval em Salvador. Sim. Então, um formigueiro humano, na verdade. E aí, quando eu parei, o taxista, na verdade, ele foi parado. Sim. E eu não vi nem por quem. Sim. De repente, chegou uma pessoa pra mim. Começou a perguntar pra ele. Aí eu tô vendo o taxista parado e sem movimento. Eu falei, a gente já chegou? Eu tô pensando, né? Sim. E aí, ele só virou, olhou pra mim, olhou pra frente. Aí eu olhei de novo e falei, tá acontecendo alguma coisa. Sim. E aí, de repente, uma pessoa, sem qualquer roupa de identificação oficial, começou a perguntar a ele quem eu era. Sim. Porque essa zona vermelha é para estrangeiro. Sim. Quer dizer, é uma zona específica onde fala que existe um perigo iminente, ou seja, a gente que é estrangeiro não tem que estar ali. Sim. Porque o que é que acontece também? Muitas pessoas ou indivíduos, eles adentram em lugares Sim, claro. para obter informações Sim, que claro. não devem. Sim, claro. O tempo todo, infelizmente. E aí eu cruzei uma dessas... Você estava ali de gata no navio. Eu tô rindo, mas Sim. nunca esqueço Sim. que eu falava pouco árabe. Sim. E aí, quando eu comecei a falar inglês, eu lembro que Só piorou, E eu não? tava tirando foto. Mas a melhor parte foi essa. Eu tava tirando foto. Mas tirar foto também não aparenta ser algo que você esteja coletando de informação? Justamente foi Exato, isso. é. Mas assim, eu não sabia que Mas eu a tava sua na zona vermelha. ingenuidade, né? Claro. Eu não sabia que eu tava na zona vermelha. Sim, sim. Eu pensei que era um lugar, tipo, você vai pra Feira de São Joaquim. Sim, claro. Ou você vai pra um dia de carnaval e tá cheio de gente. Você tá tirando foto, Sim. né? Alice Preta no Sim. País das Maravilhas. Sim. Com o meu coelhinho. E aí eu ouvi a palavra sura. Como é interessante e importante você saber o mínimo da língua do outro. Porque quando ele falou sura, eu falei que, pronto, o problema tá na foto. Sim. Ou seja, aí minha cabeça rápido. Eu tô tirando foto, devo estar tirando foto de onde não pode. E se não pode, rápido por isso. alguma... É rápido, isso é rápido. Minha Isso cabeça. É consciência humana. E agora? E o princípio Ele abriu básico. a porta. Sim. Ele abriu a porta do meu táxi. Ele queria que eu veja minhas fotos. Sim, claro. Eu não sabia quem ele era. Na verdade, assim, eu não precisava saber porque eu tava no país dele, né? Exato. E mais, a gente já tem uma certa vivência no Brasil pra saber que há perigo ou não na maneira de falar do indivíduo. Mas na hora... É muito rápido. E foi assim, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo. Com várias experiências de vida, né? E aí eu falei, bom, se o problema é... Eu tenho que dizer uma observação. Quando ele quis abrir a porta, sabe qual foi o meu ímpeto? Não permitir. Correr pelo outro lado. Ah, tá. Sim. Como é que pode? Mas é o instinto básico do ser humano. Não, graças a Deus que eu não fiz. Ele tinha alguma arma, não tinha nada na mão. Sim. Sabe? Uhum. Mas ele aí começou a falar sura, foto em árabe. E aí o motorista nem olhava pra trás. Sim. Aí eu mostrei, ele falou, eu quero seu SIM card. É porque assim, SIM card é SIM card, né? Sim. É Aí mundial. eu disse, lá é não. Sim. Com que coragem eu não sei. É. E eu disse pra ele É que uma eu tomada podia de pagar. decisão momentânea. Mas É isso. E vem de uma descarga adrenérgica. Você toma a decisão, luta ou fuga. Ainda bem que você vai descrevendo Isso. com a Não tem muita linguagem de explicação. psicologia. Porque Não tem muita explicação. aí- Simplesmente faz. ali era uma negociação. Sim. Real. É porque as pessoas, assim, acham que negociação é algo que foge um pouco. A gente negocia todos os dias. Sim, conosco, consigo mesmo. Naturalmente. E aí você vai entender que negociação é uma arte, uma ciência que você estuda e se capacita nela. Sim. É matéria de faculdade, é curso de faculdade. Sim. Né? Que é o lado que eu fui seguindo. Mas assim, aí pra diminuir a conversa nesse sentido, eu consegui fazer com que ele não levasse meu SIM card. Eu fui apagando. Sim. Só que quando eu ia começar a pagar, a família que havia me convidado, chegou e disse assim, ela está comigo. Sim. Eu dei aquela... Eu respirei assim, mas ele queria que eu apagasse, então eu fui apagando tudo que eu tirei de foto. E aí eu fui pro meu destino. Então, assim, é tão importante. A negociação, de novo, ainda que eu tenha todos os pilares que tenho estudado, referência Sim. né, em faculdade, quando vai pra vida... real e sai da vida profissional. Sim. Eu aprendi que todos os dias eu tenho já o que a gente chama de Batna. Eu tenho opção segunda, terceira, quarta, sei lá quantas eu quiser estabelecer antes que eu saia, antes que eu conviva com ar quando eu acordo. Sim. Eu já tenho algumas negociações pré-estabelecidas para que eu possa ter um dia mais tranquilo, Ameno. mais focado,
sabe? Isso é negociação. Sim. O que eu faço é aplicar as técnicas que eu tenho acadêmicas e técnicas teóricas Sim. na vida pessoal. Aí vai em todas as áreas. Sim. Na vida profissional e tem me ajudado bastante. Sim. Mas, de novo, sempre fiz isso. Dentro desses lugares que eu trabalhei, a negociação que eu fazia parte do pacote CLT. Sim, sim. E no ano passado, ou seja, isso que aconteceu de Sudão e tudo foi em 2011. Sim. De lá pra cá, depois eu fui morar no Congo. Sim. Eu vou esperar você me perguntar. Porque você fez uma pergunta muito abrangente. Não, claro, mas há muitas perguntas. Mas a minha dúvida principal é o seguinte: você tomou essa decisão de carreira. Sim, no ano passado. Isso. Como é que foi vivenciar essas mudanças todas? Porque você precisou se mudar de país, você teve que beber de várias culturas, você teve que morar em vários locais e tem uma vivência sua pessoal que é única. Porque você é mãe, você é mulher, você estrutura a sua vida. Mas até lá, a gente vai falar disso também num passo adiante. Mas como foi essa vivência, essa mudança sua? Você decidiu ir para o Congo, e aí, como foi? Depois do Sudão, fui trabalhar na Câmara dos Deputados com meu chefe. Ele era deputado federal pela Bahia, Márcio Marinho. Sim. E ele, na verdade, eu fui chamada porque ele se tornou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Países Africanos. Aí eu já tinha trabalhado no Sudão. Enfim, fui trabalhar com ele. Depois disso, resolvi mudar no Sudão. Morei no Sudão. No Sudão, eu acabei conhecendo o pai do meu filho. Eu ia chegar lá, mas sim. E aí? Porque foi assim que eu fui pro Congo. Isso, exatamente. Exatamente. E aí? Na verdade, eu fui porque eu casei. Casei aqui, em Salvador. Sim. E ele é? Congolês. Da Não, República claro. Democrática do Congo. E aí você o conheceu em algum cargo lá? Não, na verdade, ele foi me visitar no Sudão. Certo, entendi. Sim. E ali a gente resolveu dar um passo além. Claro. Vim pra Salvador, casei aqui Sim. e fui morar na República Democrática do Congo. Sim. Aí a pergunta é: quando você sai do Sudão, que é um país extremamente tranquilo, Sim. de poder dormir com porta aberta. Que as pessoas daqui nem imaginam. Não, eu não Porque tava conseguindo. A gente imagina que a África seja como um país e um local, uma cidade única, porque a gente vê isso roteirizado na cultura norte-americana. Tá ali sempre estampado como se fosse um eterno safari. A zebra. Exato. Se vê a leão. girafa, exatamente. Nem pras pirâmides eu fui, mas Isso, assim. Mas a África, pra quem tá assistindo a gente, é um continente. De 55 maior países. do que o nosso. E o último país é justamente Sudão do Sul. Sim. O que é que acontece, só pra fazer essa transição? Saiu o maior perigo do Sim. Sudão, que o maior perigo que eu tive e vi no Sudão, eram os cachorros de rua. Sim. Que eles vinham pra cima mesmo. Aprendi que você tinha que abaixar pra fingir que ia pegar uma coisa e jogar. Casei e fui pro Congo. No Congo, eu já senti uma atmosfera bélica extremamente real. Sim. Todos os lugares que você entrava tinham guardas com Kalashnikov. E foi ali que eu conheci Kalashnikov. Sim. Aí eu sempre me perguntava, por quê? Por que isso é assim? Eu nunca vi essa arma no Sudão. Sim. Nunca. Eu ouvi o Nilo. Sim. Eu tomava chá de hibiscus no Nilo. Sim. Comia tilápia. De repente eu fui pro Congo. Qualquer lugar, qualquer supermercado, o menor que fosse. Tinha um indivíduo armado. E aí depois eu tive que... A minha vida era viver... Eu andava e tinha um guarda específico, armado também, com essa bendita Sim. Kalashnikov. E eu falava assim, mas eu não entendo. Porque quando você olhava pra rua, as pessoas estavam indo pra consultas, indo pra Sim, escola, indo pra vivendo. natação. O que é que justificava aquilo? Aquilo que a gente falou mais cedo, o ser humano se adapta e ele aceita. Isso é um comportamento humano, diria até adaptativo, sim, mas é um comportamento humano que exige para que a gente continue vivendo. Vou te dizer Isso o é uma que defesa é. cerebral. Não é? É, sim. Imagine se você pudesse relembrar a sua pior memória traumática com riqueza de detalhes como você viveu naquele momento. Vou dar um exemplo meu real. Eu perdi meu pai de acidente de carro. Tentei tirar das ferragens. Você? Exatamente. Tirei das ferragens, levei para o hospital e a gente tentou reanimá-lo e infelizmente ele foi a óbito em 20, 40 minutos. Isso tem quase 6 anos. Imagine se eu tivesse que vivenciar esta memória traumática
com riqueza de detalhes, todos os dias que eu tocasse nesse assunto. O que o cérebro humano faz? Uma atitude de defesa. Sublima isso, a gente chama isso de estreitamento da consciência. Olha isso. O indivíduo vai estar no momento extasiado, parece que ele está andando nas nuvens, ele está meio aéreo. A gente chama isso de resposta ao trauma. Um termo medicamente, de forma médica falando, né? É o transtorno do estresse pós-traumático. Vivencia o momento pontual, que vem um corte transversal. E a partir dali a gente vai ter uma série de respostas ao trauma. Uma dessas respostas é o estreitamento de consciência. Parece que o indivíduo está sempre aéreo. Você olha para o indivíduo naquele momento. Geralmente dura algumas horas. Sim. Pode haver sonolência quando há algo muito grave. É o cérebro tentando salvar sua estrutura principal, que é a construção dos pensamentos. Olha isso. Olha só como medicina é incrível, né? Olha isso. Eu vou lembrar disso, porque então, assim... sim. Não diga. Então, o estreitamento de consciência é um dos pilares que o cérebro humano tem para entregar ou manter saúde. E a partir daí você vai ter uma série de consequências. Algumas delas são pensamento intrusivo, vem à minha cabeça o tempo todo, aquela vivência daquele trauma, aquela situação negativa. Pensamentos de evitação, não quero passar por nenhum lugar ou não ter nenhuma lembrança afetiva em relação àquilo. Desrealização, despersonalização são 2 sintomas mais graves. Eu enxergo na terceira pessoa e eu construo uma realidade que não existe. Entendi. Associado a isso, comorbidades aí sim clínicas, depressão, ansiedade, enfim, Olha outras isso. coisas. Eu vou ser muito sincera que na República Democrática do Congo, a Kalashnikov, depois de um tempo, eu não entendi. Sim. Virou normal. É aquilo que eu Porque disse. era eu e todo mundo que Isso. tinha esse acesso de Sim. ter um guarda Sim. junto. Depois de um tempo vira normal. Comum. Naturalizei. Sim, como a gente tem aqui em Salvador, e no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer metrópole, em algumas regiões da cidade, é natural que o indivíduo esteja portando também alguma arma, que inclusive pode ser uma dessas. Sim. E aí o que aconteceu? Voltou a não ser normal quando meu filho nasceu. Sim. Porque quando eu entrava em ambientes menores, Sim. eu ficava perguntava pro pai dele, esse negócio dispara? Porque a Gabriela fica pequena, tá Sim, perto. sim. Sabe? Pode apertar com o dedinho. medo. E no meu carro, ela ia debaixo de um dos bancos. Sim. Então eu mudei, inclusive eu lembro que eu mudei o bebê conforto dele pro lado oposto de onde a arma ficava, porque sei lá, vai Pezinho, que... alguma coisa. Ele era tão pequeno que nem Não chegava chegava. lá. Não, Mas é a da minha defesa de cabeça mãe. Pronto. Defesa de mãe. Então, assim, e isso foi virando algo normal. Eu acho que no Congo eu senti, por estar casada, inclusive, com alguém do local, Sim. eu vivi a cultura de forma intensa, profunda, mas eu não senti trauma específico com essa parte de arma, não. A parte mais era se a guerra chegar. Sim. Meu filho, corre como? Porque as pessoas lá já sabem. Já tem isso já Elas já... Não, elas... íntimo, né? Eu não tô dizendo que elas não sentem, eu tô dizendo que elas já sabem lidar. Sim, elas claro. vivem com aquilo, então naturalizou. Como o povo asiático conseguiu lidar com doenças pandêmicas. Então era muito comum usar máscara. Pra gente é algo... antes, né? Pré-pandemia, tem algum tipo de doença grave. Então tem neoplasia, câncer e tudo mais. Hoje é mais comum, né? Mas o povo que convive com conflitos civis geralmente possuem uma estrutura de pensamento já consolidada. O que eu tenho que fazer caso aconteça? Porque eu sei que vai acontecer. Questão de tempo. Sim. Verdade. Minha linha de negociação aí no Congo era, por exemplo, eu não trabalhava e resolvi fazer um projeto chamado Femmes pour la Paix. Eu falo francês também. E era Mulheres pela Paz. Eu resolvi criar, numa igreja chamada Église de Pentecôte Ebenezer, um projeto onde mulheres Sim. poderiam costurar. Sim. E depois, o que elas costurassem, faríamos uma feira para vender aqueles produtos que eram do que elas fizeram. Quase uma cooperativa. Se tivéssemos no Brasil. Exatamente. Sim. E aí, naquele momento, a minha negociação era com os maridos. Sim. Para permitir que elas pudessem estar. Era com o tipo de sociedade que, para algumas famílias, porque eu não posso dizer que todas são, Sim, claro. a mulher ela não teria por que estar naquele... Ambiente. Nada justificava.
Então eu tive algumas Negativas, alguns barreiras? embates, o nome é esse, Sim. embates com algumas famílias, porque para permitir que essa mulher fosse, ou algum evento que eu fizesse, eu lembro que Dia das Mulheres, eu levei uma médica, eu gostava muito de levar pessoas da área da saúde, porque saúde é cara lá. Sim. E, assim, eu tinha acesso e via que algumas pessoas da igreja que eu fazia parte não tinham. Então, eu sempre quando tinha alguma coisa... Era uma amálgama. Traziam essa ponte. Aí eu lembro que da última vez eu chamei uma pesquisadora pediatra, que era pediatra inclusive do meu filho, mas ela é pesquisadora do país na questão do Covid em crianças. Sim. E aí levei ela pra lá, quer dizer, convidei, ela foi, inclusive sem cobrar, ela não quis receber nada, e ela falava a linguagem, quer dizer, falou Lingala, que é a linguagem local. Sim. E eu resolvi fazer um culto, depois dar a palavra para ela poder falar sobre e receber, elas pudessem receber orientações em momento de perguntas, mas eu, sempre criativa, resolvi colocar um momento de banho de piscina. Eu fui num clube, aluguei o local, aluguei também a parte de alimentação, né, para comidas para servir. O problema todo era permitir ou não. Quem é o marido que vai permitir a esposa tomar banho de piscina? Eu tive que negociar com eles que entraríamos todas de camisa Hering, que cobrisse a parte atrás, né? E que fosse calça de folgado ou calça de malhar. Sim. Se não fosse assim, ninguém entrava na piscina. Foi a primeira vez na vida que eu tomei banho de piscina de roupa. De roupa, assim, roupa. Mas é um choque cultural, com certeza. Foi. Eu tô mexendo... Tava mexendo numa estrutura... Eu diria que é uma cláusula pétrea, se fosse no direito. se tivesse na nossa Constituição, sim. E assim, a maior parte delas não sabiam nadar. Sim, claro. E aí eu entendi a responsabilidade, mas eu entendi também que naquele momento era algo libertador. Sim. Era algo que a gente ia se divertir. Tive que Só entre vocês. Só mulher. Sim. Mas ainda sendo só mulher, teve mulher que não pôde entrar. Sim. Entende? Maridos que não permitiram. Entendo, infelizmente. E ainda que fosse com roupa, não interessava. Porque é a realidade de muitos. Então, negociações que comecei a fazer, mas percebi que não era negociação de dentro da minha casa. Eu não estava negociando nada pra mim, nem muito menos pra... Não é nada pessoal. Sim. Eu estava negociando um direito. Que é básico, né? Pois é, pra mim era Deveria, né? Na mas nossa pros cultura, outros, pelo menos. é aquela questão. Até onde você vai com o que você acha que é direito. Que é possível, né? Pra mim era direito pra todo mundo, mas pra alguns não são. Não é? Não... Sim, sim. Mas aí veio o conflito, né? Vem. E aí eu precisei arrumar. Eu lembro que teve uma senhora, porque a gente entrou na piscina, sabe que horas? Como atrasou um pouco, porque choveu, aí todo mundo falou assim, poxa, não vai ter mais a piscina. A gente entrou 18, sabe que horas a gente saiu? Quase 11 da noite. E eu tive que sair da piscina para responder ligação, porque teve uma senhora, que era avó de uma menina, que mandou o neto ir lá para ver o que estava acontecendo, porque a neta dela não tinha voltado ainda. Sim. Ali eu tenho que te dizer, e às vezes até com muita emoção, que... Foi um dos momentos mais lindos que eu pude ver. Sim. Porque a maior parte nunca nem tinha entrado na piscina. Sim. Não tô dizendo que no Congo as pessoas não entram na piscina. Tem gente que tem piscina em casa. Claro. Eu tô falando daquela comunidade específica porque eu refuto essa coisa que a África é pobre. A África nunca foi pobre. A África, existe uma questão... A África, os 55 países, existe uma questão de distribuição de renda. Como aqui. Pronto. Então, eu tô falando que na comunidade específica que eu estava, que é uma amostra... Sim, claro. Naquele momento, elas estavam fazendo algo... Eu sempre fazia alguma coisa assim. Teve uma vez que eu chamei professores da academia que eu fazia. Sim. Chamei os assistentes para dar aula, fazer um aulão. Aulão. Sabe? E assim, para elas fazia muito sentido. Sim. E lembro que uma delas falou assim, se a gente continuar fazendo assim, a gente vai viver mais. Sim. Mas quando ela falou viver mais, não é se viver mais que a gente... O conceito não é igual. Sim. É do tipo, a gente já tá morrendo. Dia a dia. Sim. Não é porque a gente tem diabetes ou porque a gente tem Morre colesterol. Pronto. Morre aos poucos. O conceito, tá vendo? A mesma frase e o conceito diferente. Então, assim, naquele momento, é uma negociadora de qualquer forma. Sim. E não tô negociando nada pessoal, né? Como eu disse. Então,
aos poucos eu fui percebendo que eu fazia isso. Sim. Dentro de CLT, fora de Sai CLT. pelos poros. Sai pelos poros. E depois desse tempo todo, eu só fui entender que eu precisava de uma marca pessoal Sim. negociadora em novembro do ano passado. Eu tinha uma empresa, Sim. tenho duas. Uma no Congo, que é de transportes, que é motocicleta, é motoboy, Sim. né? Que eu comecei, mas como eu tive que vir pra cá, eu tive que parar. Sim. Mas era uma ideia que eu tive e constituí de fato, ela existe. Comecei a comprar já moto na época, Sim. mas emperrou no... Quem vai dirigir as motos? Uhum. Quem é essa pessoa que vai dirigir não vai levar minha moto? Como aqui levaria? Sim, sim. Né? Mas aí veio a questão da iminência de guerra, então eu tive que voltar, então ficou lá. Mas aqui eu criei a Madame Nalango, Sim. que era uma empresa de moda que o que eu queria comunicar era naturalizar as estampas africanas no mercado de moda brasileiro, que era a minha missão. No ano passado eu entendi que a missão eu tinha cumprido. Sim. As pessoas começaram, por exemplo, o seu código de vestimenta, eu tenho exatamente a mesma, só com a estampa africana. Sim. Porque eu via no Congo isso. Sim, sim. Eu vi os ministros, os diplomatas, os doutores. Doutores, digo, de medicina. Sim. Ou doutores de doutorado. Sim, claro. Ou ambos. Sim. Vestidos com estampas africanas. Então, eu trouxe essa ideia pra Sim. aqui. Mas no ano passado eu entendi que a missão já tinha chegado ao fim. Sim. Muitas negociações fiz, mas na área empresarial. Sim. E no ano passado, em novembro, entendi que chegou o momento de ser Jamile negociadora. Sim. Estou nesse caminho, Sim. porque continuo essas negociações eu continuo fazendo. Eu não sou ligada a nenhum tipo de empresa, Sim. né? E eu sempre é um serviço, na verdade, que faço para dirimir conflitos ou na área empresarial ou na área internacional, como é uma coisa que eu sempre já fiz dentro do CLT, mas agora é marca Sim. pessoal. Ou tem outros conflitos que têm acontecido, inclusive na área pessoal. Sim, sim. Eu estava no show do Pissirico Sim. Muito comum, claro. e de repente eu recebi um telefonema de uma situação bem... que eu não posso falar nada. Sim. E eu precisei parar para conversar. Era um conflito pessoal. Bem-vindo ao meu mundo. Pois é. Aí eu sempre digo às pessoas, eu não Sim. sou psicóloga. O que eu faço no momento que eu percebo, o que eu tento é, por exemplo, uma coisa simples. Sim. De um dos métodos que eu uso como referência. Foca no problema, não na pessoa. Sim, claro. Parece uma coisa simples, né? Muito difícil. Muito difícil. Então, assim, isso aí é um dos Uma das pilares táticas, sim. do método de negociação da Escola de Negociação da Harvard. Sim. Foque no problema, não na pessoa. Ninguém ouve. É difícil. Ninguém, não vou dizer ninguém ouve, mas quase ninguém quer ouvir. A gente vive isso, em polarização política no É Brasil. o tempo inteiro. Alguém tem um projeto muito bom. Quem é a pessoa que está trazendo o projeto? É a pessoa. E aí, pronto. Anula porque é aquela Crava. pessoa, porque cada pessoa tem E uma a triangulação. fanbase. É, isso. Então, assim, eu trabalho com essas referências de negociação. Aí, quando eu percebo que eu trabalho muito e sempre indico Sim, psicólogos. claro. Porque, assim, essa parte não é minha. Sim. Eu vou até a parte de der. negociação. Quando eu falei foco no problema, eu tô falando de Do problema, negociação. Pronto. Sim. E que normalmente é uma negociação. Sim, claro. E naquele momento ali do show do Pissirico era uma questão de vida e morte. Sim, claro. Então... E aí... Eu uso essas referências Sim, e sempre pergunto antes, você tá fazendo terapia? sim. Você tem psicólogo? Porque isso aí é algo a se tratar dentro de um consultório. Sim, sim. Né? Então, inclusive, eu tô aproveitando esse momento pra Sim. dizer, eu não sou inimiga de psicólogo, viu, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo, Olha, eu não sou, todo mundo precisa. Apesar de que negociação só acontece, normalmente negociação, ou a questão de paz só acontece quando você tem guerra, ou seja qual for o conflito, Sim, mas eu sei separar. sim, claro. Eu queria voltar nesse conflito que houve também no Congo, que você Sim. trouxe essa bandeira. Como é que é gerenciar isso, facilitar a negociação do ambiente conflito, do ambiente desafiador civil? Diria que, assim, se eu pudesse ter um quadro, Sim,
uma lousa para você vai ter várias caixas e a gente desenha, né? Quem são os atores principais, como é que eles se comunicam, de onde vem a estratégia, por que, quando, quem, como, aquele A5. Sim. E aí a gente tem que dar passos para saber. O conflito em 3, vamos dizer que tenha 3 atores. Qual é a comunicação e qual é o conflito entre eles? E tem camadas também, né? As camadas são as piores. Sim. Acho que são os maiores desafios, porque Sim. dentre duas partes, Sim. eu não sei quantas camadas existem. Sim, sim, claro. Porque tem o objetivo principal, o objetivo fim, Pois tem a cortina de fumaça, tem tudo isso. Né? Aí a questão é, qual é o problema maior? Sim, É aquela questão de ir na raiz sim, e depois vai chegando nos caules, sim, claro. sabe? Sim, Então, assim, para mim, principalmente na República Democrática do Congo, que foi o último país que eu morei sim, e que conheço os lugares. Os lugares que o Congo, algumas cidades foram tomadas, eu estava nelas. sim, Eu tinha casa nelas. sim, Geograficamente eu conheço. O lago, por exemplo, que não podia ser Kivu, de um lado é Ruanda. sim, Eu deitada na minha cama, quando acordava, na janela, quando eu olhava, eu via aquele carro bem pequenininho passando. Ali era Ruanda. E aí saber que aquele lago, ele tem... ele é um lago infinitamente perigoso nesse momento, sim, né? E assim, ter pessoas, brasileiros inclusive, sim, né? Porque nesse momento eu sou brasileira e faço, por exemplo, parte do grupo dos brasileiros que moram na República Democrática do Congo. sim, Saber que existem pessoas, meus compatriotas, que estão lá, enquanto eu tô aqui, eles não estão seguros e eu estou. sim, E ter um grupo de WhatsApp onde a gente se comunica, né? sim, Então, assim, negociações simples do tipo comunicação. sim, Pra onde eu vou? O que fazer? Onde tá seguro? É pela estrada ou eu posso atravessar? sim, E você ter que ter informação suficiente porque custa a vida. Sim, de não dar informação errada. sim, Ou se der a certa e não chegar no resultado que você imagina. Eu não vou dizer nem isso. Quer dizer assim, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. sim, sim, sim. Tá tudo bem também, que as pessoas dizem, Sim, né? claro. Não, ainda, graças a Deus, estão todos vivos, Sim, né? Mas, assim, é aquela inteligência emocional que você tem que ter. sim, sem dúvidas. E comunicar tudo que tem que ser e acompanhar e até onde você pode. Porque chega um momento que você não tem mais nada o que dizer. Sim, E ter esse equilíbrio. Até onde dizer, até onde não dizer. Como eu disse, eu estou aqui. sim, Tá tudo tranquilo pra mim, no geral. sim, Mas essas pessoas estão lá. Então, assim, eu comecei a compartilhar algumas coisas. Fui procurada por pessoas específicas, inclusive jornalistas sim, daqui, brasileiros, com algumas necessidades específicas. E aí, aquela medida quase que exata sim, do que você pode, até onde você pode ajudar, né? Por exemplo, existem empresas brasileiras, sim, tem ONGs brasileiras, uhum, com pessoal, sim, onde, por exemplo, queria se tirar pessoas do lugar onde foi envolvido, sim, só que o lugar, os rebeldes já tinham tomado. sim, Quem vai negociar com o rebelde? O Brasil, por exemplo, em termos de diplomacia, me parece, e eu tenho que dizer me parece porque eu não vou poder falar algo diferente, me parece que não se negocia com rebelde. Já nos países africanos, os rebeldes eles têm voz e é necessário negociar com eles, ou então você não vai passar. sim, Então, por exemplo, esse grupo rebelde que tem tomado o Congo, hoje, para que ONGs, governos queiram alguma coisa, é obrigado. Porque se você não for, sim, o problema é seu. sim. Entende? Até porque se torna algo político, né? E algo de poder. Sim, Eu diria mais poder. sim, sim, sim. Existe uma estratégia específica De tomada do poder, né? Sim. Sim,
Então, assim, é uma... Como você falou, as camadas, os atores. Sim, claro. E aí, dentro do que você consegue fazer, você faz. É pelo menos o que eu faço. Sim, sim. Sabe? É. E às vezes são negociações de bastidores. Sim, Não tem nada exposto, oficial. sim, Tem coisas que acontecem que talvez ninguém nunca vai saber. sim. E que precisam ser assim. E é uma vida Sim. real de negociação, Sim, sabe? sim. E a parte interessante, melhor, é que pelo fato de eu estar como... Eu não estar ligada a nenhum tipo de instituição, Sim, muitas vezes tudo isso é feito e entregue de forma gratuita, sim. entende? Entendo. E que eu, de uma certa forma, me sinto muito honrada, Sim, sabe? sim. Mas o que eu entrego é a mesma coisa que eu faria se eu estivesse dentro de uma instituição. Sim, claro, claro. Então, tem acontecido isso. De uma certa forma, tem chancelado, né, o meu posicionamento de negociadora e de Sim. marca pessoal. Sim, Você faz isso pra haver essa chancela? Não, é porque eu sou ser humano mesmo. sim, claro. É por isso. É. Eu sempre faço essa pergunta pra vocês, quando a gente ouve vocês. Onde é que Jamile quer chegar? Eu vou te dizer que eu quero chegar no lugar que eu fui projetada, criada para chegar. Não me pergunte Sim. qual. Porque assim, eu vou te dizer, eu tenho um planejamento. Sim, Por exemplo, no ano de 2025, eu coloquei como meta ser fenérgica. Eu ouvi num podcast aí de pessoas extremamente que estão no mercado e era um grupo de empresários. sim, E eu entendi que tudo que eu vá fazer, apesar de eu ter traçado o que eu vou fazer para 2025, sim, eu quero ser fenérgica. Eu quero ter fé em Deus. E aí, daí vem fé em várias outras coisas, processos e ideias, Sim. estratégias, seja o que for. E essa sinergia, eu só quero perto de mim e só quero me aproximar de quem tenha a mesma energia e mesma, diria que, mesmo campo dentro das mesmas necessidades, ou eu não quero abrir meu campo para nada que não tenha sinergia. sim. Pra que não some. Não quero. Sim, E entendi, tenho me programado de forma... Às vezes tem pessoas que falam assim, você não apareceu, você não tá aqui. Não, Sim. nem vou. sim. Maturidade. E eu não tenho problema de dizer não. Na verdade, Sim. eu acho que o meu problema é como eu digo não. Sim, sim, Que eu sim. tenho que cada dia que passa melhorar. Sim, claro. Mas onde a Jamile quer chegar, onde ela foi projetada para chegar, ela sabe nem sempre. Sim. Eu sei que eu fui planejada, projetada para chegar. Mas no início nós começamos dizendo Sim, que eu me sinto guiada. sim, Você sabe para onde você tá indo? Não. Mas você tem, pelo menos minimamente, eu tô aqui agora, por exemplo, novembro do ano passado, eu me posicionei como marca pessoal negociadora. sim, Meu ponto de partida, um ponto de partida. sim. E aí eu tô construindo. Claro. Acabei de voltar do National Prayer Breakfast, não sei se você sabe, Sim, sim. mas é um evento onde a gente é convidado pela Casa Branca e é já o 73º, desde 1940, Sim, onde um democrata e um republicano resolveram se juntar e dizer assim, vamos convidar as pessoas que são divergentes para serem amigos. como se a direita e a esquerda aqui sentassem juntos. É. Como não? Direita e esquerda sentando juntos. Mas o que é que eles fazem? Não só direita e esquerda, ou republicanos e democratas, mas credos diferentes, Claro. raças diferentes, Pessoas divergentes. de todas. De tudo. Então, é a segunda vez que eu sou convidada, no ano passado e agora. Sim, No ano retrasado, né? Passado. Porque eles Em convidam novembro. num ano e é pro outro. E aí, foram 120 países. Eu tenho que te confessar que no primeiro dia, quando eu fui pra casa, a mente, a necessidade de chocolate, de Sim, olhar sim. pra neve, olhar para o teto. sim, Porque ali eu vejo países que estão em guerra agora. sim, Representantes de Rússia, de Ucrânia, Israel, Palestina, Sudão do Sul. Não vi Sudão, mas vi Sudão do Sul. Congo, Ruanda, andando nos mesmos ambientes. sim. E é isso. Como se... Não é como se não. Sim,
Porque eles na verdade, é um ambiente neutro. Sim, E sim. normalmente as negociações, quando acontecem, quando são de países, tem que achar um ambiente neutro. Sim, tem que ter um local, sem dúvidas. Porque tem a que ser negociação fora tem do que existir. país. Claro. Então, eles sabem porque eles estão ali. Sim, E pra mim, né, a primeira vez que fui foi ano passado. sim. Foi meio... o conceito, a linha lógica é diferente da que a gente tem. Sim, Então, ou você recua com a sua forma de pensar pra entender o que é aquilo, sim. senão sua cabeça dá um... A gente vive isso todo dia em consultório. Você precisa se despedir de preconceito. Você precisa ir lá, porque você vai tirar Sim, de letra. Muito obrigado, que isso. Eu tô me acostumando. Mas tem que ser, com certeza. Mas a gente precisa se despedir de preconceito para atender pessoas, para acolher pessoas. Eu diria que, assim, no meu caso, por eu ter crescido numa família afrocentrada e cuja a diversidade é sempre Sim. uma joia rara e algo que a gente celebra, tranquilo, mas a questão é... Mas há outros preconceitos. Não Há é, outras dificuldades. Não, a minha questão não é... Porque o preconceito em si não é uma coisa que eu digo que é um lugar meu de fala, não é. Posso ter algum preconceito, óbvio que todo mundo tem algum. Sim. Mas, assim, essa coisa de raça, isso aí eu fui desconstruída, ou então eu nem sei se eu na verdade... Não deu tempo. Não, eu fui construída de forma É diferente. isso. Não deu tempo, não precisou desconstruir. Minha família já me disse, olha... Não é assim não, viu? Não, nem disse, não é assim não. Olha, você respeita qualquer cor, qualquer religião, você, viu? É assim. Sim. Então eu cresci assim, eu não cresci pra ser desconstruída, eu já cresci construída em outras bases. Sim, claro. Que é dando as boas-vindas à diversidade. Então, Sim. pra mim ver pessoas de diferentes religiões, diferentes, isso é normal. O que ainda estou decantando Sim, essa é a palavra, é a decantando. parte de ver, enquanto negociadora, Sim. países que estão em conflito armado, Sim. saber dos boletins, ver os vídeos. Sim. Os vídeos, pra mim, são as piores partes, porque Claro. a gente vê as imagens. Sim. Então, que é uma coisa que antes eu não gostava. Aí eu me acostumei. Sim. Não é gostar, eu me acostumei. Sim. E ficou... Tem horas que eu acho que eu sou um médico de emergência. Sim, claro que sim. É É uma verdade. médica de emergência. Ia depender do tipo de emergência, talvez pré-hospitalar, SAMU. Porque você vivencia a situação muito grave, né? E a medicina mudou, inclusive, a categorização de doença. Esse tipo de abordagem de receber em vídeo também pode constituir doença já. Isso mudou a partir de 2017, claro. Mudou. Olha... Então a pandemia mudou muita coisa. Inclusive... Mas assim, pra quem tá recebendo, ou seja, a gente claro. pode ter... Pode, já vou me sim. tratar, porque... Por favor. Já vou me tratar. Porque assim, pode. eu tenho tem menos de 7 dias Sim. que eu vi uma foto que eu não tava entendendo como é que a cabeça da Sim. pessoa tinha 3 furos. E aí, conversando com uma pessoa da polícia militar, disse assim, esse tiro veio de trás. Sim. Eu não atiro. Eu não sei nada. Sim, entende? sim, claro, claro. Porque assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, como é que isso é possível? Sim. Porque assim, eu tava olhando, mas não era pra... Mas você entende, o Entendo, humano... claro. Claro. É mais forte do que a humano, gente. então assim, eu tava vendo só Pensamento pra dizer vai, que foi claro. emboscada. Sim. Ponto. Sim. Minha parte de negociadora era pra entender que houve emboscada naquele lugar, entender Sim. o que aconteceu, que tipo de negociação não tinha acontecido, mas na hora Sim, eu choca. esqueci dessa parte e fiquei olhando, eu falei, como é que é a cabeça de uma pessoa Sim, entende? choca. Sim, claro. É E realidade. Aí, por isso que a gente ouve aqui, eu vou ouvir a dama, eu vou ouvir... Sim. pra dar uma... Espairecida, sabe, claro. espairecida, mas assim, de novo, acho que o meu maior desafio, Sim. enquanto profissional, enquanto pessoa, é estar nesse evento e entender a possibilidade de você ter pessoas que são tomadores de decisões Sim. e estão em guerra, e eles estão circulando no mesmo ambiente de forma estratégica e de forma totalmente equilibrada. Sim. Então, ver isso, e depois a gente diminuiu, existiu uma outra... E eles fazem isso justamente para tentar trazer esse diálogo. Sim. E eles usam a filosofia de Jesus enquanto pacificador. Sim, sim. Então, assim, eles dizem, não importa que se você não é cristão, você não segue Cristo, mas você reconhece a existência dele. Sim, claro. Você sabe que ele era pacificador, então a gente quer que vocês sentem juntos. Sim.
para chegar em um denominador comum. uma via de negociação. Como é que a gente acha Jamile Cerqueira para contratar, para negociar? Pelo amor de Deus. O meu arroba do Instagram é @JamileCCerqueira. Uhum. E no meu e-mail é jamilecerqueiranegociadora@gmail.com. Sim. Meu telefone 719-9914-1448. Sim. E eu quero aproveitar para fazer logo uma propaganda que eu estou agora com um teste de avaliação comportamental Sim. chamado Ori Assessment. Ótimo. Que é justamente para fazer com que a gente saia um pouco só daqueles testes de referência ocidental, Sim. que falam mais de comportamentos, mas não trazem características da diversidade, por exemplo, crenças culturais e religiosas, Sim. como forma de dizer, olha, você é isso aqui. Vamos pegar isso aqui, que tem as potencialidades, e levar isso para a sua empresa, levar Sim. isso para a sua igreja, levar isso para o seu templo religioso, ou para o seu consultório, para a sua equipe de não sei, enfim. E eu tô fazendo isso de forma gratuita. Sim. Todos os dias eu tenho deixado alguns horários, Sim. que é a partir de março. E tô muito feliz porque as pessoas estão procurando, e todo dia eu tenho que lançar novas datas. Mas o objetivo é só trazer, tentar mexer um pouco nesse cenário de intolerância religiosa. Sim. Fazer, inclusive, que um profissional se sinta muito seguro onde ele trabalha, para que ele não esteja sofrendo e depois ele não esteja... Não quero tirar as suas consultas. Fique tranquila. Não, né? Pelo Mas contrário. eles vão, de qualquer forma, precisar. E isso é saúde, é o que importa. E uma coisa que eu acho... Sim. Terapia é algo para começar e nunca ter antes. fim. Contínuo. Não, e nunca ter fim. Sim, contínuo. Eu mesmo tô querendo já voltar. É. Né? É importante. Eu tô querendo voltar, né? Sim. Sei lá. Aparentemente tá tudo bom, mas... sempre há camadas. Eu acho é melhor logo ir tratando pra não... Enfim, mas é isso. Esse Ori Assessment, inclusive, até as pessoas perguntando por que esse nome. Eu falei, é porque a gente tem tanto nome que é de outras culturas que por que não ele? Claro. Entende? Sim, e é um nome espaços. iorubá ele em iorubá quer dizer cabeça. Sim. E como a cabeça, a mente, é o vulcão ali do ser humano, é onde estão os saberes, sejam eles quais forem, eu resolvi denominar. Quero, inclusive, pedir para que entendam, não tem nada a ver com apropriação, sei da importância desse nome para a religião de matriz africana. Sim. Ao mesmo tempo, tenho que dizer que, enquanto bisneta de um Ogande terreiro, Sim. de mãe menininha, meu bisavô, ele falava iorubá. Talvez, hoje, Sim. ele falava iorubá. Eu tô falando outras línguas. Claro. Acho que pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que sim, tem algum tipo de interferência. Claro, norteamento, né? sem dúvidas. E no momento que eu escolho uma palavra em iorubá, me fez essa volta direta a ele, que não existe nem mais. Sim. Mas ele era a única pessoa na minha família que falava iorubá. Sim. E eu resolvi dar este nome, né, para entender que a gente precisa usar mais outras palavras e que, ainda que não seja da religião, Sim. tenham todo cuidado, né? Peço licença a essa questão. Claro. Mas usei a palavra Ori mais no sentido literal de uma palavra que quer dizer em iorubá cabeça, que é o lugar onde tem, né? Vocês que Sim, claro. estudam e Sim, sabem como é sim. que a gente se comporta, mas eu preciso trazer essa parte de diversidade. E parei, que senão eu não paro. E quero muito agradecer. Que isso, viu? sou eu quem agradece. Pessoal, continue seguindo a gente, curta, compartilha, comenta, encaminha para quem você ama, quem você gosta. Muito obrigado, Jamile, pelo momento. Foi ótimo. Eu recebo muita gente aqui, e poder receber alguém que realiza negociação, seja ela qual for, é um objeto de agradecimento também, porque é uma estrutura profissional diferente. As pessoas não têm dimensão que esse tipo de ser humano precisa existir, porque o ser humano ele está sempre em combate, em conflito. Então tem que ter alguém que separa um tempo de vida para poder gerenciar isso. Obrigado. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz nesse momento, inclusive decisório para mim, onde eu preciso explicar. Eu estou tendo, de fato, por exemplo, sair daqui para os Estados Unidos ou outros países, falar que eu sou negociadora, as pessoas conhecem, sabem. Sim. Aqui no Brasil e especificamente Salvador, as pessoas não têm tanto conhecimento, então é um desafio. E quero te dizer que, com certeza, em algum momento, depois desse... Era uma coisa que eu queria te dizer em privado, mas já vou falar logo aqui. Por favor. Vou enviar umas pessoas, já vou te indicar como psicólogo, porque com certeza Sim.
nesse ORI Assessment, eu já tenho pessoas que estão conversando comigo. Sim. Que eu só fiz marcar Sim. o dia do teste. Mas eu já percebi que pelo andar da carruagem, Que vai precisar de suporte. psicólogo. Provavelmente. Suporte chamado psicólogo. Vai precisar, Então já vou lhe provavelmente. indicar. Tá certo, obrigado, viu? Obrigada a você. Até breve.